estava conversando por esses dias com uma pessoa que trabalha comigo e ela pediu para eu falar a respeito do desapego, se eu poderia falar a respeito disso. Então eu decidi gravar um vídeo para conversar a respeito e falar coisas que eu faço, porque hoje eu me considero uma pessoa desapegada de muitas coisas. E eu vou falar para vocês que eu já fui muito, mas muito apegada. Primeiro que o apego, né? Todos nós, seres humanos, a gente tem essa tendência de ter apego a algumas coisas. Então, esse apego, ele pode ser a pessoas, pode ser a objetos, pode ser a lugares. E desde de pequenininho nós nascemos com isso, né? A gente vê que os filhos, eles têm essa tendência de ser muito apegados, porque sabe que é como se fosse assim, Deus, é como se nós fôssemos Deus para eles. Então, eles, toda a confiança, tudo aquilo que eles acreditam na vida, de que é mais importante, são as mães, os pais. Então, o nosso apego, ele começa a nascer aí, desde criança, desde pequeno. Quando a gente fala em desapegar, em soltar, a gente acaba sofrendo um pouco, porque a gente tem essa sensação de ser uno com o objeto, com o local, é como se aquilo ali realmente fosse parte de nós mesmos, fosse um membro nosso, tanto que em alguns momentos, se a gente desapega de alguma coisa, a gente sofre muito como se tivesse perdido realmente alguma coisa que fizesse parte de nós, do nosso corpo físico, ou como se fosse algo da nossa família, algo que a gente realmente ama, né? E existem vários tipos de apegos. E existe o apego, foi como eu falei, a objetos, então pessoas que são extremamente apegadas à casa, a carro, pessoas que são apegadas ao trabalho, pessoas que são apegadas ao local onde mora, pessoas que são apegadas a pessoas, então ao pai, à mãe. Isso já tô falando de uma pessoa adulta, né? Pessoas que são apegadas ao relacionamento, ao namorado, ao marido, que simplesmente não consegue viver sem isso, não consegue se imaginar sem essas coisas. E isso é uma grande ilusão, porque ao mesmo tempo que a gente se apega e acha que isso é nosso, na verdade nada é nosso, né? Nada faz parte de nós. São apenas coisas emprestadas a nós, mas nada do que existe aqui é nosso. Embora a gente tenha, embora a gente faça parte. E eu comecei a trabalhar essa ideia dentro da minha cabeça uns anos atrás, né? Faz 4 anos que eu estudo sobre mentalidade, mas eu já vinha trabalhando isso dentro da minha mente há mais tempo, porque eu tinha muito medo, e eu ainda tenho um pouco, medo de sofrer por perder algo, por realmente ter que deixar algo. Eu fico pensando, né? Quantas pessoas perderam casas por conta de algum desastre, perderam pessoas por conta de algum desastre também, de alguma coisa que aconteceu, a pessoa se foi de alguma forma, então... E algumas aprenderam a lidar com essa situação e tem outras que não. Tem pessoas que sofrem a vida inteira por conta disso, porque a gente tem essa falsa sensação de que aquilo é nosso, faz parte de nós. E na verdade não faz. Se eu falar pra você que você vai aprender a desapegar do dia pra noite, não vai. Claro que isso é um trabalho, é um processo de formiguinha que você precisa fazer. Você precisa começar a ensinar a sua mente. Entender que tudo que está aqui é emprestado. Então nós somos maiores do que isso, sabe? Todas essas coisas, elas são emprestadas. E a gente sabe, né? Apesar de falar pra você, você vai saber, olha, eu vou morrer, eu não vou levar nada disso. Isso é bem óbvio, né? Mas como que a gente faz pra desapegar? A gente precisa entender que nós precisamos viver em plenitude. O que é viver em plenitude? É você entender que as coisas fazem parte da sua vida, tá ali no seu caminho, apareceram no seu caminho por algum motivo, mas elas não fazem parte de você. E eu comecei a trabalhar isso durante muito tempo. O meu conselho que eu daria para quem para quem quer desapegar, né, seja de um relacionamento, seja de um lugar, é você entender que às vezes você desapegar disso pode aparecer coisas maiores para você. Então, eu, por exemplo, sempre fui desapegada de algumas coisas e que eu fui aprendendo com o decorrer do tempo. Então, eu lembro que quando eu era mais nova, eu era apegada a um determinado lugar que eu morava, uma determinada casa e amigos. Com o tempo eu fui aprendendo que existe tantas coisas boas desse mundo para se viver, existe tantos outros lugares melhores, pessoas melhores, amigos melhores, às vezes até mais do que você tinha, que não vale a pena a gente
ficar ali abraçada com algo que às vezes está até fazendo mal. Porque quando você tem apego de algo e até te faz bem, um determinado ponto da vida, ok. Mas a gente se apega muito àquilo que nos faz mal muitas das vezes. Então, às vezes, é um lugar que você mora que é horrível e você não consegue sair de lá de jeito nenhum. Você se apega àquela casa. Não, mas porque eu trabalhei anos, porque eu dei o meu suor, a minha vida, me sacrifiquei. E aí você não quer largar aquilo. É como se fosse um cão segurando um osso, sabe? Você tá ali com um pedaço de carne pra ele, mas ele tá ali segurando o osso. Às vezes são pessoas, né? Como se o mundo fosse acabar por conta disso. Então, se você não largar aquela pessoa, o seu mundo vai acabar, né? Por quê? Porque você idealizou tanto aquilo, você se apegou tanto à ideia de estar com aquela pessoa, você se apegou tanto à ideia de viver ali, de estar naquele emprego, do seu futuro naquela coisa, que você simplesmente não consegue viver, você não consegue soltar. E aí passa anos e anos e você ainda tá naquele looping, né, daquele apego àquela situação, àquela pessoa. Eu aprendi que quando eu solto, quando eu aprendo a desapegar das coisas, a vida ela flui de uma forma mais leve. É você entender o processo da vida, então as pessoas, elas não são eternas, tá? Por mais que a gente sofra, é claro, eu nunca perdi uma pessoa que eu amo, um ente querido que eu amo na minha vida. E eu sei que se eu perder, eu vou sofrer, eu vou ficar chateada, eu vou sentir saudades. Mas eu sei que a vida continua. E que eu tô aqui numa jornada, eu também não sou eterna, eu não vou viver para sempre, eu não vou ficar para sempre com saudade, sabe? Eu vou ter que aprender a lidar com isso. E a vida, ela vai nos ensinar, de certa forma, a vida ela é perfeita. Tudo que existe no mundo é perfeito. Então, você vai aprender a conviver sem essa coisa, sabe? Sem essa pessoa, ou não morando nesse lugar. Bom, o conselho que eu te dou, e eu vou falar pela experiência da minha vida, que pode ser que isso te ajude também em algum grau, é que nós precisamos respeitar o fluxo da vida. Entender que tudo aquilo que o universo traz para nós é perfeito. Tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Então nós precisamos aprender a respeitar esse fluxo e não forçar e não segurar. Primeiro porque nada é nosso, tudo é emprestado. A gente usa, usufrui, mas tem momentos que a gente precisa deixar ir também. E que deixar ir, a gente acha que vai sofrer. A gente acha que não vai dar conta, que não vai aguentar, mas a gente aguenta sim. Pode ter certeza que a gente aguenta. E ainda por cima, o mundo, ele se reorganiza, todas as coisas se reorganizam para que você consiga dar conta, para que você consiga seguir em frente sem essa coisa. E esse é um dos conselhos que eu te dou. E também, se apegar a uma determinada coisa, a gente acha que se apegando a algo, a gente vai segurar aquilo. Aquilo vai ficar para sempre, que não vai embora, não vai. Mas vai, você pode ter certeza que vai, não vai ficar. Porque foi como eu falei, a vida é um fluxo, ela anda. Então, se você de repente está apegado a um trabalho, um dia não vai ter. Se você está apegado a um relacionamento que te faz mal, um dia você não vai ter. Porque tudo aquilo que vai mal, a tendência é por água abaixo, e pior ainda. O apego é também essa questão de controle, de você achar que domina, porque é teu, tá com você. E isso é muito falso, isso é ilusório, tá? Isso é uma projeção da sua cabeça, porque a vida mesmo, ela não funciona dessa forma. Nós não temos controle de nada. E até daquilo que nós temos controle, que nós achamos que temos controle, nós também não controlamos. Dificilmente a gente controla. O excesso de apego, ele te traz mal-estar, ele não te traz bem-estar. E o nosso bem-estar é que faz todas as coisas acontecerem, todas as coisas boas acontecerem. E o apego atrapalha muito isso, porque quando nós estamos apegados a algo, a gente tende a querer controlar. Então, às vezes, você não consegue dar um passo à frente na sua vida, você não consegue seguir com algo, porque você está muito apegada. Isso pode te trazer ansiedade, isso pode trazer crises, pode atrapalhar o seu processo. E eu tive que aprender isso na raça, porque eu estava tão apegada há um tempo atrás a uma situação que é como se a minha vida toda dependesse daquilo, e eu não queria soltar de jeito nenhum. Eu falei, mas pra quê? Eu não dependo disso, eu sou muito maior do que isso.
A vida ela é muito mais, vai muito mais além do que essa pequena coisa. Então, desde quando essa coisa se tornou grande perto de mim, sendo que eu sou maior do que isso? Entenda que você, tá? Você, o ser humano, é maior do que essa situação, é maior do que isso que você está tentando controlar, é maior do que isso que você está apegado, tá? Não gaste o seu tempo, não perca o seu tempo, que é muito precioso e é o que você tem de mais valioso, segurando isso, que muitas vezes você precisa soltar. Solta. Faça esse exercício de refletir se realmente está valendo a pena você ficar tão apegado. Se realmente está valendo a pena, você vai saber a resposta. E se você não souber como soltar, decida fazer isso, porque os caminhos vão aparecer para você. As oportunidades de você sair disso vão aparecer a partir do momento que você decidir soltar, que você decidir desapegar, tá bom? É isso e até o próximo vídeo. Beijo!